Caso alguém tenha algum questionamento a fazer para os nossos expositores, a Paulinha vai passar recolhendo para a gente e encaminhando aqui para a mesa, mas eu começo com o Dr. Wellington. E o burnout nas equipes de educação? Como lidar com a depressão e o desânimo quando a origem do problema está na casa do aluno? Faltam valores, educação, limites, etc. É um dos problemas mais citados hoje em relação à síndrome de burnout. Os professores se sentem desanimados, muitos deles são agredidos em sala de aula, e esse esgotamento físico-mental acaba acontecendo. Agora, Samitiba, ele tem um livro fantástico. Ele denominou esse livro de Educação a 6 Mãos. São as 2 mãos do pai, as 2 mãos da mãe e as 2 mãos da escola. E hoje o processo acaba sendo desvinculado desses valores, e muitos pais acreditam que a educação é uma responsabilidade apenas da escola, dos professores, dos mestres. Então, acabam transferindo essa responsabilidade tão grande, que, acima de tudo, é nossa, de pais. E se nós tivermos uma consciência desse papel, e lembrarmos lá da questão 583 do Livro dos Espíritos, quando ele nos fala que a paternidade é uma missão, quando ele fala paternidade, naturalmente está incluindo a maternidade, é uma missão, então nós teríamos aí talvez uma situação muito melhor, né? A escola ela tem um papel essencialmente de instrução e não de educação. Mas, infelizmente, as pessoas não compreendem isso, que esse papel tão grandioso começa dentro do lar com cada um de nós, pai e mãe. Então, nós teríamos aí, hoje, muito menos problemas na escola, pessoas simplesmente desestimuladas de dar aula, né, justamente por causa dessa questão. Eu, inclusive, sou uma delas. Eu adoro ensinar, mas esse ambiente de faculdade, de escola, acabou me deixando, né, numa situação que não me levou me deu assim incentivo em relação a isso, né? Então, o compromisso é muito grande, né? Mas passa pelas mãos da mãe, do pai e, naturalmente, dos mestres, dos professores. Obrigado. Pergunta dirigida à doutora Ercília. Quanto à depressão de crianças e adolescentes, como separar a fantasia de realidade? E se isso pode levá-los a se tornar adultos mais problemáticos? Bom, a observação mostra, quem tem mais de um filho, percebe que cada um é diferente desde o berço. Crianças mais irritadiças, crianças mais choronas, crianças mais pacatas. Então, nós observamos até, né, bebês que são depressivos. E, como a gente colocou, quanto antes isso for detectado, melhor será a educação, o trabalho, o tratamento. E o adolescente depressivo talvez tenha sido uma criança depressiva. Então, nós precisamos investigar, oferecer ferramentas para que essa criança ou esse adolescente tenha um encaminhamento adequado. A gente estava conversando sobre esse tema e eu queria aproveitar, então, neste momento para fazer uma colocação. A gente tem um formato de apresentação de tema para palestra de 50 minutos, para aula, para seminário, mas para 20 minutos a gente tem que cortar muita coisa, né? Então, nós acabamos deixando de colocar uma série de outras questões.
as imagens relativas aos neurônios, às sinapses que o Dr. Flávio colocou, elas são muito interessantes, porque eu sempre digo que os neurônios são fofoqueiros, né? Dado um determinado estímulo, ele pega de um lado e joga do outro, pega de um lado e joga do outro. E ele vai criando uma memória distribuída, de tal maneira que, a partir de um determinado estímulo, uma conta para a outra, uma célula conta para a outra conta para as outras duas. Enfim, aquilo se espalha. Não, apagou a luz. Problema, e desencadeia uma reação. Então, um estímulo ele é multiplicado através das sinapses, através de um caminho, né, de uma reação que a gente poderia, que é a via neural. E o que é a via neural? Eu chamo que, entre aspas, é um condicionamento das células cerebrais, os neurônios, a partir de um determinado estímulo, divulgando, espalhando e promovendo uma determinada resposta. Em que pese todos os outros tratamentos, um deles é a psicoeducação. É, com base até na terapia cognitivo-comportamental, o enfrentamento da situação. A situação começa e ali começa o desafio, o enfrentamento, né? que é pensar de uma forma diferente, que é enfrentar a situação de uma outra maneira. Não é fácil, mas é possível. E a partir daí a gente constrói um outro caminho. Apagou a luz. Sim, mas eu tenho uma lanterna, né? E você começa a construir um outro caminho. Os livros espíritas, e principalmente Pensamento e Vida, são muito focados nessa questão do pensamento, do aprendizado, dessa usina de força, né, dessa potência, dessa energia mensurável, como chama o pensamento, o Emmanuel. Então, nós temos que prestar muito atenção a esse pensamento. Nós temos que aprender a pensar. Nós precisamos aprender a usar esse equipamento fantástico de que nós, que somos possuidores, nós nos utilizamos, mas que nós não sabemos usar absolutamente. E começar num processo de autoconhecimento, saber o que sou eu, o que não sou eu. O que sou eu, o que é um outro pensamento. Né? Então, quando a criança, ela é desde pequena, ela é levada a entender melhor a situação. A criança evangelizada, ela aprende as coisas de uma forma totalmente diferenciada. As historinhas espíritas são fantásticas, elas não ensinam doutrina, elas ensinam valores. Hoje de manhã, na música do Trigo, eu não me lembro qual, acho que é o Cio da Terra, né? E falou trigo, eu já me lembrei da história do biscoitão redondo. Alguém aqui conhece? Eita, evangelizadores, né? Pois é, faz algum tempo, né, quando eu era evangelizadora, quando eu estava terminando meu curso, eu treinei uma salinha de aluninhos com a história do biscoitão redondo. E ainda não tinha o livro, era só uma história contada. E a gente construiu saquinhos de papel, daquele papel pardo, e desenhamos, sabe Deus como, né? Não é minha habilidade, nunca foi, mas enfim, as carinhas da nuvem, do trigo, essa coisa toda, e as criancinhas faziam aquilo. E eu tive a satisfação de ser a história que meu neto mais gostou. Só que já com livros, essa coisa toda. E a história do biscoitão redondo, ela trata dessa questão, né? Quando a mãe dá um biscoito redondo para o filho e ele agradece, mãe, obrigada. E ela fala, não agradeça a mim, agradeço o padeiro. Até que ele chega num determinado ponto que ele vai agradecer ao sol, né? E o sol diz, não agradeça a mim, agradeça a Deus, né? Então, é um trabalho sobre a gratidão e que mostra o encadeamento das coisas, a importância da união, do processo, do sistema. Né? Então, eu acho que a criança que aprende a rezar, aprende que existe um ser superior, um criador, de que existe todo esse aparato de proteção, ela tem uma nova condição de enfrentar as dificuldades que todos têm, inclusive os bebês, as crianças, os adolescentes. Então, não necessariamente
o adolescente tem que ser um ser problemático. Mas quando ele tiver que enfrentar suas próprias questões, ele precisa ter o seu aparato, ele ter todos os suportes que ele terá recebido dos pais, principalmente, das instituições que ele frequentar, da escola, para que ele tenha essa condição de ser, de não parar diante de um obstáculo, mas de encontrar, de ver nesse obstáculo aparente um degrau de aprendizado e de evolução. Uma pergunta que é endereçada também à doutora Ercília e juntamente ao doutor Flávio. Ela faz uma narrativa e ao final ela pergunta. Ela diz o seguinte: minha filha, hoje curada de uma depressão profunda na adolescência, costuma me culpar porque obrigava a sair da cama e enfrentar sua rotina. Ela diz que talvez a mãe não aceitasse a doença. Qual a melhor maneira de lidar com um familiar depressivo? Bem, a melhor maneira de lidar com um familiar depressivo é tratar bem, obviamente, né? Mas não precisa colocar tapete vermelho e chamar de Vossa Majestade. Tratamento normal. O que eu tenho visto, assim, que as pessoas ficam cheias de dedos. Eu não posso falar tal coisa, ou não posso pedir, ou não posso dar um aconselhamento, ou falar para tomar banho, ou para almoçar ou jantar, porque senão a resposta vem de uma maneira áspera e ela até ameaça se suicidar. Então a gente percebe a chantagem, o relacionamento doente que está ali dentro daquele lar. Se você não fizer tal coisa, eu me mato, hein? Então faz logo. Então o que eu tenho percebido também, até com relação ao burnout dos professores da área da saúde, educação, do estresse, né, que os atendentes ao público ficam, e nós estamos nessa incluídos, né? Muitas vezes, pais omissos, que são só reprodutores, não são pais e mães, só fazem filhos, não educam, com medo de colocar regra ou limite desde que é bebezinho, criança, adolescente ou adulto, não importa a idade do filho. E o filho, quando não bem orientado desde o começo, vai montar na cabeça do pai e da mãe. Eu vejo assim, crianças mimadas, adolescentes rebeldes, adultos depressivos, nessa sequência, muitas vezes. Porque os pais, às vezes, são omissos, não sei se são coisas dos tempos modernos, que tem que ficar fora o dia inteiro, fica na creche, fica com a babá, não sei das quantas, e chega em casa, não tem diálogo, não tem conversa, não tem troca de afeto, e aí fica uma situação onde você não tem contato nenhum com seu pai, com a sua mãe. Mas mesmo aqueles que têm contato com pai e mãe constantemente, eu vejo pais assim, chegando no consultório, o que eu faço? Né? São filhos até grandes, até, como essa pergunta, como que eu trato um filho depressivo que me culpa quando eu faço isso ou aquilo? Muito cômodo também, é uma postura do depressivo, culpar o outro e se vitimizar. Ninguém é vítima de nada, só de si mesmo. E às vezes eu tenho que falar isso de uma maneira dócil, delicada para o paciente, mas estudando espiritismo e o que a gente estuda pela medicina tradicional, nós, enquanto atendentes, num processo de acolhimento, sem julgar, não nos podemos mais nos omitir de orientar o que o paciente precisa ouvir. Às vezes o psiquiatra ou o psicólogo tem medo de falar alguma coisa com medo de perder o paciente. Uma vez chegou um paciente no consultório, a gente lembra os casos, né? Ele foi tratar de enxaqueca, isso eu já contei algumas vezes em outros eventos. Foi tratar de enxaqueca, mau humor, irritação, não sei o quê. Aí ele falou assim, eu sou casado, mas às vezes eu pulo a cerca. Flávio, você entende, você também é homem, né? Então. Eu falei, entendo, mas você me dá o direito de não concordar. Né? Como eu não dei o aval para ele continuar fazendo o que ele fazia, ele nunca mais voltou no consultório, porque eu peitei. Uma postura que, de alguma maneira, estava dando a dor de cabeça. Aliás, triângulo amoroso dá dor de cabeça mesmo, né? Enfim, é confusão na certa. Então, acho que ele não quis ouvir o recado porque ele queria um aval para continuar fazendo aquilo. Então, a gente não pode se omitir de falar, e o pai e a mãe não pode se omitir de falar e cair numa chantagem emocional. Eu só vou tomar o remédio se o doutor Flávio vir aqui na minha frente, na minha casa, para pedir. Como pais e mães já pediram para eu ir na casa deles para pedir para Vossa Majestade tomar o remédio. E está errada essa relação.
Então, o pai e a mãe têm que ser também orientado para ouvir algumas coisas do que fazer, do que não fazer. Isso me lembra até o amor exigente, no caso de dependentes químicos, dos codependentes. É orientação para os pais cujo filho é de difícil trato. Tem até o site amorexigente.org.br, tem muita orientação nesse site. Não sei se é mais ou menos por aí, se você quiser. Com relação a adolescente, né, que é a filha da pessoa que escreveu. A adolescência já é um momento mais difícil, né? A pessoa já não é mais criança, mas também não é adulto. O pai, que era ótimo ser parecido com o pai, que o pai era lindo, maravilhoso, ele começa a perceber que o pai engordou, é careca, já não é tão maravilhoso assim. Começa a se identificar com o grupo e não mais com os seus familiares, com os seus pais, por exemplo, né? E muita coisa, toda vez que você cutuca a depressão, você vai encontrar uma coisa lá embaixo. Você vai encontrar, aliás, duas coisas, a raiva e a culpa. Cutucou a depressão, isso não tem alternativa. Então, acho que vale a pena pensar um pouco. Criança tem que ter limite, sim. Às vezes o pessoal fala que eu sou rigorosa com criança. E, na verdade, você tem que colocar alguns limites. A vida tem limites, né? E aprende em casa. E a gente orienta e alerta, e comenta, fala isso em palestra, de que a criança precisa ter um parâmetro até para ela lutar contra, para ela se fortalecer e para ela saber que existe uma segurança. Senão fica aquela criança que pode tudo e um adulto absolutamente inseguro porque não teve uma segurança, uma estrutura, né? Então, eu me lembro dessa questão, já não é de um adolescente, mas de uma senhora que me procurou uma vez, com 64 anos, com quadro de depressão. E ela, espírita, dirigente de casa espírita, uma santa, né? E não podia ter raiva, não podia ter nada, né? E falando que tinha uma relação difícil com a mãe. Ela com 64 anos e a mãe com 90 e alguma coisinha. Mas que a mãe falou mal da mãe, mas dizendo assim, a gente tem que entender. Eu falo mal de ponta a ponta, depois, mas a gente tem que entender, porque a doutrina espírita até. Mas você está com raiva dela? De jeito nenhum. Eu tenho algumas mágoas, mas tem que entender, vidas passadas, o karma, tal, né? E a gente foi conversando. Falei, não, aí eu quis aliviar para ela. Eu falei, não, porque é o seguinte, você é espírita, eu também sou, você está aqui trazendo essas questões, mas você vê, pega o episódio do Segismundo lá em Missionários da Luz. Você acha que aquele pai vai gostar daquele filho? Ele foi assassinado, tomou a mulher dele. Claro, né? Olha que sufoco para a turma espiritual fazer com que ele aceitasse esse antigo assassino como filho. Você acha? E olha só como foi a estrutura, né, daquela família. Primeiro mandou um filho para ele fazer aliança com esse filho, para ele ter uma garantia, porque senão ele já sai perdendo o jogo, né? E Raquel, que é a moça desse livro, aceitou ser mãe daquele filho, tranquilo, eu também já tinha gostado dele, então estava fácil. Dá para imaginar o que é o tal do complexo de Édipo depois, né? Então, vem em seguida. Né? Por quê? Porque ela vai fazer uma aliança com esse filho. E ele vai se segurar com o outro filho, o mais velho, que já tem um lugar, um espaço garantido. Então, isso é uma estratégia da espiritualidade. A gente falava de amor, e amor é uma coisa complicada. Eu lido com amor assim como quem lida com uma coisa... Como é que é isso? Porque nós estamos ainda construindo essa relação de amor, construindo essa capacidade de amor. Aquilo que Teilhard de Chardin fala de amorizar a nossa vida, as nossas atitudes. Então, nós estamos amorizando, ainda não é totalmente uma manifestação de um amor de uma alta potência, de uma alta envergadura. Bom, e eu falei, então é normal que a gente seja muito cobrado a amar essa coisa toda, mas se a gente respeitar, cumprir os deveres, já é um primeiro passo dentro do processo de amorização. Eu senti que ela relaxou. Ufa! Né? Depois de uns 3 meses, essa mulher me falou, olha, realmente eu tenho muita raiva da minha mãe. Eu tenho meus motivos, mas o que eu sinto não é mágoa, não, é raiva. E aí a espírita pôde botar a raiva dela para fora. E a mãe morava na casa dela. E muito idosa, ela morava num sobrado,
a senhora precisava ficar numa cama hospitalar na sala. Para passar para qualquer lugar, tinha que passar pela senhora. E ela espumava, né, a filha, mas era cobrada a amar. Quando ela viu que não precisava amar a mãe, mas cumprir os deveres, e que isso talvez já fosse suficiente, ela falou, eu vou tirar minha mãe da minha casa. Alugou uma casa pequena, pertinho da casa dela, botou cuidadora e falou, eu não aguento mais essa convivência. Quando ela começou a soltar essa raiva, ela foi melhorando a depressão. E a mãe morando perto, mas não junto, ela arrumou a sala. E passou a visitar a mãe. E ao visitar, olha, eu trouxe um bolinho, eu trouxe aquela comida que a senhora gosta, ficou mais fácil a convivência. A mãe, que também implicava com ela direto, era uma relação complicada, esperava a filha chegar. Puxa, que bom que você chegou. Olha, a fulana fez um café. Começaram a se tratar respeitosamente. Até que um dia, essa senhora caiu, quebrou a perna, o fêmur, a idosa. Aliás, as duas idosas, né? Mas, enfim, a mais idosa quebrou e ela foi levada para uma casa de repouso. A princípio, quando ela foi tirada da casa da filha, ela ficou brava. Mas quando ela viu que não tinha alternativa, ela também segurou a onda, porque senão, como é que eu vou? É capaz de não aparecer mais aqui. A filha mostrou uma certa força. E a filha cuidando dessa mulher, cuidando dessa mãe. Até que a mãe faleceu tranquilamente 1 ano depois do nosso processo. Eu fiquei pensando, será que a gente matou a mulher? Ou seja, a filha teve um processo de uma ameaça de culpa que foi trabalhada, puxa, tirei a minha mãe da minha casa, mas até a hora que ela entendeu, e a psicologia tem essa coisa assim, ela é aquela questão da empatia, mas é uma questão também do possível. O que eu posso fazer? Porque senão fica no mundo da fantasia. Né? Hoje, o que eu posso fazer com esse espírito que é minha mãe? Hoje eu posso cumprir todos os meus deveres. E quando a gente cumpre os deveres, a pessoa sente um alívio muito grande. A mãe foi, ela ficou, e pasmem, relatando saudade da própria mãe. Então, ali atrás de uma depressão tem outras coisas que a gente precisa entender o que é. Quando você remove isso que está atrás, traz à tona, e com o espírito é mais difícil, porque ele nega a raiva, mas vamos encontrar no processo depressivo muita raiva. E o adolescente tem raiva do quê? Tem raiva de ser cobrado, tem raiva das coisas que ele traz, que ele quer experimentar. Um adolescente com 12, 13 anos, ele está aflorando tudo que ele veio fazer aqui. Ou você plantou até aí, ou depois vai ficar um pouco mais difícil, vai ter que consertar. Né? Então, é por isso que engravidou, já começa o processo de educação, já começa o processo de orientação. Conversa com a criança, você está vindo, eu não sou perfeita, vamos ver o que a gente consegue, você vai ter que... Vamos negociar. Aliás, as crianças hoje já nascem negociando. Você não fala mais sim nem não, eles são ponderantes, mas... Né? E querem saber por quê, né? E precisa negociar. Você pega uma criança de 2 anos para tirar algo da mão dela, você tem que negociar com ela. Os espíritos que estão vindo são fantásticos, mas também precisam de limites. E nós vamos ensinando e vamos aprendendo. E vamos fazendo esse caminho aí de renovação. Acho que eu me estendi um pouquinho, mas eu precisava contar essa historinha para vocês. Flávio, no tratamento da depressão pela terapia espírita, as drogas têm uma ação deletéria? Tratamento da depressão pela terapia espírita, qual terapia espírita? O passe, água fluidificada, essas coisas? É isso? Não sei o que a pessoa quer saber. Se as drogas lícitas ou ilícitas? O que a pessoa quer saber? Não sei. Quem que fez essa pergunta? Está aí? E aí, Décio, o que você quer saber? Entendi. Todo mundo ouviu? Não? Então, o Décio perguntou se as drogas lícitas, antidepressivos, calmantes, atrapalhariam o tratamento espiritual, com passe, água fluidificada ou desobsessão. Não é isso? Não atrapalha de jeito nenhum. Muita gente toma remédio e toma até escondido, até porque tem esse preconceito que o dirigente espírita, quando sabe que está tomando um remédio antidepressivo, ansiolítico, um calmante,
afasta o trabalhador daquele trabalho que ele já estava acostumado só pelo fato de tomar remédio. Esse fato não é motivo de afastar o trabalhador da casa espírita. Tem outros motivos para você afastar o trabalhador da casa espírita, um comportamento inadequado, uma postura não condizente, né? Se ele usa uma droga ilícita e vai trabalhar na casa espírita alcoolizado, sob efeito de cocaína, de qualquer outra coisa, óbvio que tem que ser afastado. Mas as drogas em tratamento de psiquiatria para depressão, por exemplo, não afasta ninguém de um trabalho de servir. Se é um paciente que faz tratamento para esquizofrenia, que são outros remédios, portanto, uma outra situação, provavelmente esse trabalhador, esse paciente nem chegou a ser um trabalhador da casa espírita, como foi dito ontem à noite, né? Mas o fato de afastar um trabalhador que está se tratando para depressão, para ansiedade, pelo fato de tomar um remédio, eu não vejo fundamento nem espiritual, nem bioquímico, nem energético, porque ele vai dar o passe normalmente, não vai passar a fluoxetina pelo passe. Seria até interessante, né? Enfim, né? Colocar diazepam na água, muitas vezes, né? E a cidade inteira fica calma, né? Dependendo do paciente, vai ser bem legal. Mas não tem nenhum tipo de contaminação fluídica pelo fato de tomar um remédio nessa linha, antidepressivo ou calmante. Acho que é isso, tá bom? André, eu vou fazer um resuminho e tentar te passar o questionamento. Como que o trabalhador, o frequentador da casa espírita pode auxiliar uma pessoa com depressão fora da casa espírita, aquela pessoa que não frequenta a casa? Qual que é o papel do frequentador da casa espírita nessa atuação da depressão? Eu gostaria de começar a resposta fazendo a seguinte pergunta. Onde era o lugar sagrado do Cristo? Em qual local Jesus fazia atendimentos diferenciados? Gente, nós precisamos parar com essa ideia de que o Pai, onipresente, manifesta-se mais no espaço A ou no espaço B. Porque sabe o que isso está levando a gente a fazer? A gente tem um comportamento, vou pedir licença aos doutores presentes, esquizofrênico. Porque a gente, no centro espírita, é um anjo. Em casa, é um demônio. E nós precisamos parar de achar que no centro espírita a gente usa palavras sofisticadas e bondosas. E no dia a dia a gente usa... Não tem alternativa. Ou o espírito é um fato e ele se manifesta em todos os lugares, ou ele não é, e na casa espírita não tem ninguém falando. Então, como é que eu vou auxiliar uma pessoa fora do centro espírita? Como é que você ajuda ela dentro do centro espírita? É do mesmo jeito. No centro espírita você ora por ela? Então fora você ora por ela. Mas e se ela não acredita em oração? Aí o problema é dela. Não é seu. Mas a sua conduta, ela não é diferente quando a gente está na casa espírita e quando a gente não está na casa espírita. Ah, mas é porque lá no meu trabalho eu não posso citar Emmanuel, então não cite. Ah, porque no meu dia a dia eu não posso falar sobre Allan Kardec, então não fale. Mas quando eu quero chamar a atenção de uma pessoa que não acredita em reencarnação, eu brinco com ela. Olha que na próxima vida... E dou o recado. Por quê? Porque essa é minha convicção. Ela vai aproveitar aquilo? Não sei. Aí é a administração dela. É importante que, como espíritas, nós não nos apartemos do mundo. Meu Pai, não vos peço que os retires do mundo, mas que os livres do mal. E o que a gente está fazendo é levando o mal para a casa espírita. A gente não está levando o bem para o mundo. Então nós precisamos adotar uma postura coerente. E essa postura advém do quê? Ela não advém da crença. Enquanto nós acreditarmos nos espíritos, enquanto nós acreditarmos na reencarnação,
Enquanto nós acreditarmos na bondade, nós não faremos nada, porque nós precisamos é ter certeza. E certeza advém de convicção. Quando eu tiver certeza do Espírito, quando eu tiver certeza do bem, quando eu tiver certeza da reencarnação, a minha ação será consequente. Porque enquanto estou em dúvida, eu hesito. E eu hesito por quê? Porque vai lá que não existe nosso lar, eu não vou perder essa oportunidade agora. Então nós precisamos introjectar os valores verdadeiros da vida. Para isso, o professor Rivaio experimentou os fatos dos espíritos e ele aplicou as mesmas técnicas que se aplicavam nos laboratórios de então. Olhou o fenômeno, catalogou o fenômeno e foi surpreendido quando o fenômeno se explicou. Falou que o materialismo cairia por terra, ainda hoje a gente tem esse discurso, mas o materialismo está aí até hoje. Não, não está. O materialismo extinguiu-se em 1905, quando os físicos mostraram que a matéria era a condensação de luz da qual falou a doutora Marlene. Naquela hora, o materialismo diluiu-se por falta de matéria. E o que restou? Restou um discurso adaptado que pretende salvar um paradigma que morreu por interesses outros. A gente olha hoje os livros e entende. As partículas fundamentais não têm substância. Não existe localidade. O entrelaçamento quântico é um fato. As relações cerebrais não acontecem mediante força e reação, mas mediante energias eletromagnéticas, psíquicas. A inteligência está se manifestando em máquinas. E nós estamos atônitos, porque achávamos que o homem era um corpo, e estamos vendo braços, cérebros, máquinas substituídas, a inteligência prevalece. E enquanto Allan Kardec inaugurou a era do espírito, com vergonha, nós preferimos chamar de era do conhecimento. Esquecidos de que o princípio inteligente do universo, aquele que é apto ao conhecimento, é o espírito. Por não estarmos convictos disso, titubeamos diante da vida. Titubeamos diante das ações que precisamos adotar. Então a pergunta que eu faço é a mesma que Tomé fez a Jesus. Quando dirigiu-se a ele e disse assim: Senhor, se os próprios discípulos estão tendo dificuldade em vivenciar o Evangelho, qual será o futuro dele? Jesus respondeu: esta, Tomé, é uma pergunta que cada um deverá fazer a si mesmo, na intimidade do seu coração. Como é que eu vou ajudar o meu irmão fora da casa espírita? Eu vou lhes dar uma resposta simples: seja feliz. Porque se você for feliz no seu dia a dia, se você for uma pessoa íntegra no seu dia a dia, as pessoas do lado de fora vão chegar para você e dizer assim: qual é o teu segredo para fazer isso? E você vai dizer para eles só isso: eu frequento a casa espírita. E eles vão. Eu fico muito contente quando uma pessoa que me conhece fora da casa espírita chega para mim e diz assim: você é espírita, né? Eu digo: sou. Ah, eu sabia. Bom sinal. Bom sinal. Então a gente precisa transformar a nossa vivência nisso. Não tem espaço, não tem hora de ser espírita. Não tem hora para a gente trabalhar com isso. Como é que a gente ajuda as pessoas fora da casa espírita? Ame. Eu peço desculpas àqueles que endereçaram algumas perguntas aqui, mas pelo tempo a gente não vai poder responder todas. E eu vou pedir, que até é um pedido dos conferencistas aí, do André para cá, se vocês podem passar um contato, um e-mail, um site, que as pessoas podem ter esse contato com vocês aí.
um contato. A gente pode, se vocês quiserem ver alguma coisa dos materiais que estão sendo produzidos, www.espiritismo.net, o nosso contato de e-mail andrehsiqueira@gmail.com. Estamos à disposição naquilo que nós pudermos auxiliar. André, ANDRE, H, Siqueira, com S, @gmail.com. Se nós pudermos ajudar em alguma coisa. Agora, eu peço a vocês a compreensão. Caixa postal é a desgraça do século. Enche com a facilidade que vocês não acreditam. E a gente sofre para dar resposta, e as pessoas às vezes respondem assim: ah, mas eu te mando e-mail e você não responde. Eu digo, tá na fila. Só para complementar rapidinho o que o André falou, eu tenho 2 exemplos assim de uma experiência pessoal. Que você está atendendo no posto público, você tenta dar um pouquinho de atenção, você conversa, orienta, uma postura, né, renovadora, você está ouvindo o paciente com depressão, etc. Estava o paciente e o seu familiar. Aí o paciente saiu melhor, também saiu com a receitinha do remédio, mas teve um atendimento, uma consulta. Não foi só dar o remédio em 2 minutos e beijinho, beijinho, tchau, tchau, né? Como a gente às vezes está acostumado a presenciar. Aí a acompanhante da paciente falou: o senhor daria um ótimo pastor evangélico. Eu falei: muito obrigado, agradeço, né? E ela saiu feliz, e eu fiquei feliz com esse elogio dela, porque eu tive algo humano ali ao vivo, né? E outra vez eu estava pegando a carta na caixa de correspondência lá do meu prédio, e o porteiro falou: o senhor é cristão, né? Eu falei: sou. Porque o senhor está sempre alegre, feliz, me cumprimenta, nem todo morador do prédio faz isso. Ele pensou, ser cristão talvez católico, espírita, evangélico ou qualquer outra coisa, eu não sei o que ele pensou. E depois ele perguntou: se houver alguma igreja? Eu falei: não exatamente uma igreja, mas eu vou a uma casa espírita. Aí ele desconversou. Interessante, né? Mas ele continuou meu amigo, isso é o que vale também, tá bom? E é um porteiro muito simpático. Então essa postura da alegria é o exemplo, né? De tentarmos pôr para fora o que a gente acredita, né? Bom, meu e-mail é braun.net@uol.com.br. Quem quiser escrever, fica à vontade, tá bom? Antes de passar meu e-mail, que é um e-mail difícil, vou ter que soletrar bastante para vocês, eu só queria fazer um lembrete a todos aqueles que se dedicam a trabalhar com pessoas. No consultório, quando a gente está trabalhando um caso, esse caso ele é a ponta, ele é a parte aparente de uma rede de relacionamentos. Então, se a gente está atendendo, por exemplo, um dependente químico, e conhecendo que é muito provável que exista ali uma rede de consumidores conjugados a ele, como diz André Luiz em Sexo e Destino, nós temos que tomar determinados cuidados, né? Nós não podemos dar um passe no nosso paciente. Isso não é função do psicólogo. Nós podemos rezar por ele, podemos colocar o nome da vibração, sem que isso seja colocado, sem que isso seja ofertado aparente, às claras com ele. Mas nós podemos fazer isso levando para o consultório a nossa abordagem, o nosso trabalho profissional, e às vezes colocando, eventualmente, essa pessoa numa caixa de vibrações, o nome dela, alguma coisa assim. E é muito comum que nós tenhamos até algum tipo de assédio, porque nós estamos, de alguma forma, entrando nessa rede e, de alguma forma, também desmontando essa rede. Então, nós precisamos, antes do início do atendimento, acho que nos colocarmos em oração, nos colocarmos dentro de uma cápsula de proteção do nosso consultório, fazer uma vibração ali, para que a gente possa atender em segurança. Isso é fundamental. A prece, essa é uma recomendação que a gente faz a todos os psicólogos da ABRAP, que antes de começarem o atendimento, se preparem emocionalmente, psicologicamente, que tenham o conhecimento acadêmico, mas que se preparem espiritualmente também, porque nós vamos mexer
em focos, muitas vezes cristalizados, de muita dor, de muito sofrimento, de muitas perseguições, e que nós precisamos lidar com a habilidade, né, tocar com a habilidade de uma abordagem, mas tocarmos também com muito critério espiritual naquilo que é possível, no sentido de que aquela pessoa cresça. E ninguém cresce sem dor. Né? Então, o processo terapêutico nem sempre, eu costumo dizer que é longo, chato e caro. E na ABRAP é longo, chato e barato. Ou longo, chato e de graça, né? Na verdade. Né? Então, mas é uma coisa que a gente precisa ter um cuidado muito especial, porque nós estamos mexendo muitas vezes em vesperos espirituais extremamente intrincados. Meu e-mail é Ercília Zilli, meu nome, com E, Ercília com E, e Zilli com 2 L's, @terra.com.br. O site da ABRAP é www.abrap-brasil, é www.abrap, com E de espírita no final, .org.br. E aqui, qual é o e-mail? É abrapcg@outlook.com. O duro é soletrar Outlook, né? Mas enfim. abrapcg, CG de Campo Grande, @outlook.com. Tem as reuniões, né? Tem os atendimentos, tem uma série de trabalhos. E São Paulo também tem uma série de trabalhos, tem muita programação que a gente faz online, com transmissão de palestra, de entrevista também. E a gente está à disposição no que puder ajudar, estamos aqui. Dizer a Ercília que juiz também ora, viu, antes das audiências. Nós lidamos com conflitos, né, pessoas que chegam ali a ponto de se agredirem, muitas vezes, e se nós não tivermos esse ponto de equilíbrio, né, esse ponto de serenidade, é muito difícil lidar com a situação. Tem pessoas que me dizem assim, eu não consigo nem entrar num fórum, a pessoa diz para mim, né? Mas se essa pessoa ler o livro Justiça Além da Vida, do José Carlos de Luca, ele vai compreender que ali também existem equipes espirituais trabalhando. E muitas vezes aquelas atuações espirituais de natureza inferior, se há, como é mostrado no livro, por ação do próprio magistrado antes da audiência, esses espíritos que queriam interferir na separação daquele casal, sequer eles foram admitidos no interior da sala de audiência. Ou seja, aí fica muito mais fácil para nós trabalharmos. E muitas vezes eu percebo quando a coisa está muito difícil, eu vou ao banheiro, tomo água, peço ajuda, e essa ajuda nunca me faltou. E a gente percebe aquilo que André Luiz nos diz, que quando nós nos organizamos aqui na Terra em algum trabalho, do lado espiritual, eles também se organizam. Então, todos nós temos os nossos anjos guardiães, como também nas nossas profissões nós temos os nossos espíritos orientadores, que velam por nós, que nos auxiliam de uma maneira muito amorosa. Não tenhamos dúvida disso. E na questão que nós ainda falávamos, voltando um pouquinho no burnout, uma das questões desse esgotamento do profissional, uma das sugestões que eu vi de terapeutas, que é inclusive essas pessoas falarem na equipe sobre o problema que está acontecendo. Então, a própria equipe tem condição de se ajudar. E nesse olhar ali multidisciplinar também, no caso foi mencionado enfermeiros, né, médicos, ou pessoas que trabalham também na administração, que possam lidar com isso juntas. Então, essas pessoas têm condição de resolver isso de uma maneira dialogada. E muitas vezes esse profissional vai para casa angustiado, né, e o companheiro, a companheira, os familiares é o ponto de apoio dele. Quando ele deveria também ter um apoio psicológico, fazer terapia, né?
Então, são questões muito complexas. Então, se ele tiver condição de reunir essa equipe e dialogar, ótimo. E, só para a gente encerrar, lembrando o Manuel Filomeno de Miranda, que o problema se existe um fator predisponente da depressão, é o próprio espírito encarnado. Ou seja, nós trazemos essas matrizes no nosso perispírito, são vivências de outras vidas, e que agora nós somos colocados em determinada situação de contingência para a nossa própria melhoria e evolução, e muitas vezes nós não sabemos lidar com essas dificuldades. Mas lembrando ainda Rubem Alves, né, vamos fazer como a ostra, que tinha um grãozinho de areia dentro de si. Envolvendo esse grãozinho de areia nas suas substâncias, suportando essa dor, ela conseguiu fazer a pérola. O meu e-mail é wellbreme, WELLBREMY@gmail.com. WELLBREMY. Wellbreme. Se vocês quiserem saber de onde saiu, é a mistura do meu nome com as iniciais dos cachorrinhos lá de casa. E se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre a Associação Jurídica Espírita de Mato Grosso do Sul, o site é agms.com. As entidades especializadas espíritas de Mato Grosso do Sul e a Federação Espírita de Mato Grosso do Sul agradecem a presença e a colaboração de todos. Há o desejo que este seja o primeiro de muitos encontros das entidades especializadas espíritas do Mato Grosso do Sul e, quem sabe, incentivando aí esse encontro a nível nacional. Com certeza, Jesus esteve no leme deste evento e que tenhamos sempre coragem para enfrentar inúmeros temas polêmicos, como aconteceu nesses 2 dias. Até, se eu não me engano, foi o Décio que comentou ontem, que nós não temos o costume de falar de política e religião, né? Política e religião não se discute, mas nós devemos começar a discutir, sim, em busca de uma sociedade melhor. E nesses 2 dias nós tivemos grandes discussões, grandes temas abordados por grandes pessoas. Que este seja um excelente sábado para todos, um ótimo final de semana e que a paz de Cristo nos acompanhe. Passo a palavra para que façamos o encerramento com a presidente da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, a senhora Darlene. Gostaria que ela viesse aqui para tecer algumas palavras de encerramento a todos aqui. O nosso boa tarde a todos, ou boa noite. E o Rafael veio aqui e falou, não sei se eu te coloquei numa enrascada ou não, porque a gente já tinha visto todo o script e não tinha essa parte, né? E eu não sou muito falante, como os meninos e a menina aí da mesa, mas falar da nossa gratidão, da nossa emoção por esse encontro. O Décio ontem falou quando começou o Conjurame, que tinha nesse congresso um formato diferente do que nós tivemos esse ano. E, ao assumirmos a presidência da federação, não tínhamos e não temos a pretensão de inventar ou reinventar o que já estava posto, mas apenas aperfeiçoar e cada vez mais trabalharmos no sentido da nossa união. Porque não faz sentido trabalharmos cada um à sua moda ou com o seu entendimento. E desde janeiro tínhamos no nosso planejamento estratégico, em que convidamos o André Siqueira, esse menino sabido que está ali conosco, nós convidamos para que ele trabalhasse com a equipe esse planejamento. E nesse planejamento nós tínhamos esse ideal de trabalharmos em parceria, apoiando as especializadas,
já que o nosso objetivo deve ser o mesmo, independente de ser a federação promovendo eventos como esse no Estado. E, a partir de janeiro, tivemos reuniões. Em fevereiro, desde fevereiro, temos aqui representantes das especializadas. Procuramos ajustar o nosso calendário, onde atendêssemos o tempo que os nossos colegas tivessem disponíveis. Então, a quarta noite sempre foi o dia que tínhamos para nos encontrarmos e debatermos um pouco sobre o movimento espírita aqui no nosso estado. Já desde o início, o Décio, outro menino sabido, também falou da necessidade desse encontro. E como era uma coisa nova, que nós não temos assim nenhuma informação de que isso já tenha ocorrido no Brasil, em abril conversamos com o Godinho, que é o presidente da Federação Espírita Brasileira, sobre essa nossa ideia. E ele gostou muito. Achou que esse era o papel das federativas. Não só sermos apoiados pelas especializadas, mas também apoiarmos, né, todos os eventos. E o Godinho estaria conosco na abertura do evento. Só que, como muitos de nós aqui sabemos, agora em Gramado está ocorrendo o Congresso do Rio Grande do Sul. E aí, como ainda não temos o dom da bicorporeidade, Godinho ficou impossibilitado de estar lá e cá. E aí pedimos, e foi com o apoio da FEB, que houve a indicação do nome do André. Então, falar aqui dessa vontade, desse ideal, e realmente de trabalharmos, porque tudo que vimos e quando conversamos, nós sabemos, na teoria, isso está muito claro. O que nos falta é a vivência. Muitas vezes, queremos brilhar uns mais que os outros. E, para que o espiritismo cresça, é necessário que diminuamos cada vez mais o nosso eu, para que sejamos reconhecidos lá fora como espíritas pela nossa atitude, não lá fora, mas também dentro dos nossos ambientes de estudo, de trabalho, nas casas espíritas e aqui. Então, em nome da diretoria da federação, em que temos aqui hoje os 3 vices, que trabalham muito, porque 2 são aposentados, uma nasceu aposentada, né, Paulinha? Nasceu aposentada porque só não bate ponto, né? E eu ainda estou nativa. Então, esse trabalho só tem sido possível por conta dessa equipe. Temos o jovem Pedro, que assume os livros com a sua equipe. E as entidades especializadas, que muito nos ensinaram, e esperamos continuar ao longo dessa administração, com as nossas reuniões, com os nossos encontros de aprendizado. Aceitem o nosso abraço fraterno. E ontem, o Flávio, quando chegou, né, Flávio, deu boa noite e estendeu a mão. E eu já de cara pedi um abraço. Falei, me dá um abraço. E aí ele falou, bom, de certo pensou, aqui é um pouquinho mais louco de lá de onde eu vim, né? Mas, gente, aceitem o nosso abraço carinhoso, a nossa gratidão, e contem conosco ali na federação para o que pudermos, muitas vezes até assim com agendas sobrepostas, mas com o objetivo de auxiliarmos, de ajudarmos e, do mesmo modo, sermos ajudados e aprendermos com vocês que trabalham lá na ponta, assim como nós. Tem um ponto aqui. Ela pediu para reforçar. Quarta-feira, nós vamos ter a primeira noite do Cineclube, que o Instituto de Cultura vai começar a promover. E aí eu vou confessar, tá, Sidney? Isso era um projeto do Instituto de Cultura, e eles gostariam de fazer sempre aos sábados. E aqui nós temos o André Siqueira, que comprova o que eu vou falar. A Federação Espírita Brasileira implantou, desde agosto, um cineclube.
E lá tem um cine debate. E só que só são meninos sabidos, assim como o André, e temos o Gabriel, o Peixinho, né? Só sumidades. Então, foi agosto, foi setembro, foi outubro, e em novembro nós vamos ter o Conselho Federativo Nacional. E aí, a FEB convidou quem? Mato Grosso do Sul. Aí eu já fiquei muito preocupada, muito nervosa, e é um filme que eu, particularmente, nunca gostei de ficar vendo. Os Outros. Então, por isso, nós precisamos muito que vocês estejam ali na quarta-feira para assistirmos juntos, debatermos, procurarmos entender para quê? Para que, quando em novembro a representante do Estado estiver lá debatendo, que eu tenha também a impressão que nós tivemos aqui e que a gente possa levar para o Brasil. Então, quarta-feira, no Instituto de Cultura, às 19h. Por mais que vocês não gostem, estejam lá para nos ajudar a entender melhor, para que a gente não passe vergonha lá em Brasília, né? Então, eu acho que isso, e agradecer já antecipadamente a presença de vocês na quarta. Muito obrigada a todos. E que Jesus nos ilumine e que continuemos juntos essa jornada evolutiva. Muita paz.